Você está sintonizado na ZYL 941, 87,7 MHz, Rádio Líder FM, Porciúncula, Estado do Rio de Janeiro. Olá, amigos, muito boa tarde, são 2h06. A você sintonizado na Líder FM, o nosso abraço, o nosso carinho, nosso muito obrigado pela sua audiência. A você também conectado nas nossas redes sociais, o nosso agradecimento também pela sua companhia. Dando início, então, à nossa série de entrevistas com os nossos candidatos a prefeito do município de Porciúncula, cabe ressaltar que foi feito um sorteio com a presença dos representantes dos candidatos aqui no estúdio da Líder, onde nós tivemos a seguinte sequência. Hoje, daqui a pouquinho, então, o candidato Léo Coutinho. Amanhã, o candidato Guilherme Fonseca. Na sexta-feira, o candidato Saulo Causolari e na segunda-feira, o candidato Zé Paulo. Portanto, essa foi a sequência do nosso sorteio. Lembrando também que nós teremos 4 perguntas e até 3 minutos para a resposta de cada pergunta. E, ao final, nós teremos 1 minuto para as considerações finais dos nossos candidatos. Então, nós estamos recebendo, com muito carinho, o nosso primeiro candidato à reeleição, Leonardo Paes Barreto Coutinho. Boa tarde, Léo, e eu gostaria que você cumprimentasse os nossos ouvintes. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes da Líder FM. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui para poder falar um pouco da nossa cidade, das nossas propostas, do nosso trabalho. Muito bem, Léo. Então, como eu disse, serão 4 perguntas e você vai ter até 3 minutos para responder cada uma delas. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: por que você quer mais um mandato de prefeito? Fernando, eu acredito que nesses 4 anos, 3 anos e 10 meses, a gente avançou muito. Avançamos em todas as áreas, realizamos obras, reformamos prédios, recuperamos obras paradas. A gente mudou uma grande parte da educação, reformulamos, né, a educação no município, em especial a mudança no Orlinda Veiga com João Braz, construindo ali uma escola especializada no primeiro segmento, ali no Orlinda Veiga, e no ensino fundamental, no segundo segmento, no João Braz. A gente avançou na área social, no esporte, criamos muitas coisas que a gente vai poder estar falando sobre isso durante o nosso mandato, durante esses próximos 30 dias, até a eleição. Mas o sentimento de que ainda há muito o que fazer. Eu ainda acredito que o que eu mais queria a gente não conseguiu, que é fazer um trabalho de humanização dos serviços da prefeitura, o atendimento na ponta, aquilo que eu sempre defendi desde o início da minha trajetória política. A função da política é cuidar das pessoas. Uma administração pública, ela está aqui para cuidar de gente. Esse é o grande sentido do trabalho do poder público. Então, todas as ações, elas precisam ser voltadas para isso. Eu acredito que a gente deu importantes passos nesse sentido. Quando a gente reorganiza a estrutura esportiva, por exemplo, reformando quadras, instalando academias, a gente quer, na verdade, num segundo momento, estar colocando professores de educação física, aulas de dança, nesses equipamentos públicos, para cuidar de gente, para cuidar das pessoas. E esse é o sentimento que eu tenho para o futuro. É claro que tem muita coisa por fazer. E a gente vai estar fazendo gradativamente. Passamos por momentos difíceis e a gente quer agora buscar a continuação desse trabalho. O município de Porciúncula não pode mais ficar parado. E quando há uma mudança, automaticamente existe um choque de realidade. Porque quando a gente entra e a gente senta pela primeira vez naquela cadeira de prefeito, Fernando, a gente tem muitas ideias, muitas propostas, muito sentimento, mas quando a gente senta ali, a gente tem um choque com a realidade de como funciona na prática, porque a teoria e a prática é muito grande. Então o início de governo é muito difícil. Foi difícil para todos os prefeitos, e não foi diferente para mim. Foi difícil para o doutor Antônio, foi difícil para o doutor Monteiro, foi difícil para o Carlos Sérgio, foi difícil para a Miriam, e foi difícil para mim também. E ao longo dos 4 anos, a gente vai pegando todas aquelas situações e conseguindo avançar. E eu tenho certeza que um segundo mandato, a gente vai começar, desde o primeiro momento, conhecendo nossos acertos, nossos erros, conhecendo as pessoas, e a gente vai poder avançar cada vez mais. Ok. Então, partimos então para a segunda pergunta.
Léo, nós sabemos que esse ano 2020 está sendo muito difícil. Começamos com enchente, agora essa pandemia. Isso com certeza vai se refletir e muito na economia para os próximos anos, em especial agora 2021. E como que você espera colocar em prática os seus projetos? Onde conseguir os recursos para colocar em prática esses seus projetos que vêm para frente? Fernando, é importante dizer que a gente passou pelo pior momento da história do Brasil, do Estado e de Porciúncula. Vivemos o ano de 2016, o último ano do governo passado. 2017 e 2018 foram anos terríveis do ponto de vista financeiro para o município. A prefeitura passou por períodos de grandes dificuldades. O Brasil estava em dificuldade, o Estado em dificuldade. A gente não tinha... as parcerias eram difíceis. E a gente superou todas essas dificuldades. A gente conseguiu equilibrar as contas, a gente conseguiu pagar dívidas. Pagamos dívidas de precatórios de milhões de reais. 1.200.000 em um ano, 400 mil no outro. Então a gente conseguiu manter as contas em dias, a gente conseguiu pagar dívidas anteriores e a gente conseguiu avançar com serviços. Então eu acredito que a gente já viveu o pior momento. Quando chegou na enchente agora, a gente até chegou a assinar vários convênios para poder o governo do estado dar o suporte à prefeitura, para que a gente pudesse estar acertando várias despesas e vários problemas que a prefeitura arcou durante as enchentes. E foram grandes as despesas. É água, material de limpeza, destruição de cidade, de parte de calçamento e tudo mais. Toda essa despesa fica com a prefeitura. E depois a gente faz os convênios para poder buscar a parceria, para poder ter o apoio do Estado. E veio a pandemia. E a pandemia, o governo do Estado paralisou com toda a ajuda. Não deu ajuda alguma. E ainda mais com a pandemia, as receitas do município foram lá para baixo com a pandemia. Perdemos muita receita. Mas a receita já voltou a subir, já está normalizando. Por exemplo, o royalty vai bater recorde agora, nesse final de ano, de arrecadação. Então, eu acredito que a gente passou pela fase mais difícil financeira com a prefeitura em dia, com as contas em dia, com o salário em dia, com tudo dentro da normalidade. E mais do que isso, a gente está com a prefeitura até com alguma folga financeira. Mas a gente vai continuar o trabalho de captação de recursos. A gente bateu recorde de captação de recursos. Fizemos parceria com 9 deputados federais, com um deputado estadual, buscando os recursos para a gente poder implementar todos os nossos projetos aqui. E a gente vai continuar nesse caminho de busca de parcerias, buscando emendas, buscando convênios, buscando aquilo que a gente já fez, que a gente sabe como fazer e que a gente vai continuar fazendo. E é claro, ressaltando que a gente já passou pelo momento mais difícil. A partir de agora, é claro que vai existir alguma dificuldade, mas eu acredito que tudo que a gente fez e toda a experiência que a gente adquiriu, a gente vai tocar sem grandes problemas esses próximos 4 anos. Muito bem. Esse assunto agora é muito polêmico porque ele envolve funcionários da prefeitura, ativos e inativos também. Porque é sabido, Léo, que a Caprem possui uma separação legal de fundos. Tem o fundo financeiro, servidores que entraram de 31 de julho de 2005 e o grupo capitalizado, servidores que entraram a partir de 1º de setembro de 2005. Este grupo financeiro já está em déficit, segundo consta o estudo atuarial da própria Caprem. A lei diz claramente que o município será o responsável pelo pagamento desses nativos e pensionistas, em caso de insolvência deste grupo financeiro. Uma vez eleito, o que você sugere para que o município de Porciúncula solucione essa crise iminente? Existe algum projeto específico para tentar sanar a situação da previdência do município? Eu sei que é uma pergunta polêmica, porém é preciso que seja feita. Você tem 3 minutos. Fernando, isso é uma questão que eu vou tentar falar nesses 3 minutos. Eu acho que precisava de um pouco mais de tempo, mas as regras são essas. Primeiro, é importante dizer que depois de 12 anos sem concurso geral, a gente fez o concurso. O último foi em 2008. Em 2011, teve um concurso só para professor. O concurso é fundamental para que a prefeitura possa estar entrando novos servidores que são a mola mestra, né, para poder estar capitalizando a Caprem.
E nós fizemos. Outros governos não fizeram por quê? Porque para fazer um concurso, você tem que enquadrar sua folha na lei de responsabilidade fiscal. Ela tem que estar abaixo do limite prudencial, que é 51%. E quando a gente entrou na prefeitura, estava estourado. Não conseguia fazer. Demoramos quase 1 ano e meio para poder equilibrar as contas da prefeitura e poder botar dentro do patamar para fazer o concurso público, que fizemos rapidamente. Hoje a folha da prefeitura está em 44,5%, 44,05%, o que mostra a saúde financeira da nossa prefeitura e da folha de pagamento. Com o concurso, a gente vai chamar cerca de 300 servidores. Isso vai dar um impacto, tendo em vista que vai aumentar em quase 50% o número de servidores ativos da prefeitura. Nós temos em torno de 600 e poucos servidores antes do concurso, e a gente vai para 900 servidores. Isso aí já vai dar uma equilibrada grande nas contas da CAPREM. Uma coisa importante para poder falar também são as mudanças que aconteceram por força até da própria reforma da Previdência, né? O aumento para 14% do índice de contribuição dos servidores, o fim das incorporações, ou seja, as mudanças realizadas através da emenda 103, que é a emenda da reforma da Previdência, que até novembro do ano passado não estavam sendo computados, né? Dentro da CAPREM. E o fim dos atestados médicos, né, do auxílio-doença, que antes era pago pela CAPREM e hoje é pago pela própria prefeitura. Todo esse conjunto de coisas serviu para poder estar equilibrando algumas questões da CAPREM. É importante dizer também, Fernando, que a CAPREM, ela não tem dívida, tem em torno de 65 milhões de reais em caixa, e apesar de ter hoje mais de 320 servidores, né, aposentados ou pensionistas, ela tem ainda essa capitalização. Um projeto que a gente vai falar nesses 30 segundos que faltam é fazer algo que não é feito, é pegar esses concursados novos e fazer pegar aqueles que já trabalharam antes, contribuíram para o INSS e averbar o tempo deles de contribuição anterior ao INSS aqui na prefeitura, na CAPREM. Isso é uma coisa que geralmente não consta nos planos atuariais e que precisa ser constados não apenas com os servidores atuais, mas os anteriores também. Os anteriores também. É algo que vamos começar imediatamente. E para finalizar, uma coisa que tem que ser estudada é a unificação desses dois fundos que existem hoje, para poder ver a possibilidade de unificação que vai gerar a melhor saúde financeira da CAPREM. Muito bem. Um outro tema muito preocupante é a geração de empregos. Nós sabemos que hoje o grande empregador em Porciúncula é a prefeitura. E o segundo é o pessoal de offshore, o pessoal que trabalha embarcado. Você tem algum projeto para geração de empregos, criação de indústria, enfim? O que você pensa com relação à geração de empregos para o nosso povo? Fernando, eu vou dividir essa pergunta em 3 pontos. Primeiro, aquilo que a gente já fez. Eu acho que a gente trabalhou para a regularização do polo industrial, uma coisa que há décadas é pedido, é solucionado, e a gente já está com a regularização do polo industrial. E hoje no polo industrial a gente fez algumas alterações, transformando ele em comercial e industrial, né? E isso é muito importante para que a gente possa estar gerando emprego. A gente fez a Feira do Liquida, que movimenta o comércio, foram feiras que a gente fez essa parceria. A gente fez parceria com o Sebrae para poder desenvolver várias ações. A gente abriu a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor, ela ajuda no desenvolvimento do microempreendedor aqui na cidade. Então, isso é muito importante, aquilo que a gente já fez. Uma coisa que eu sempre trabalhei muito na minha trajetória política, desde o meu primeiro mandato, foi concurso de qualificação para o pessoal que trabalha offshore. E se pegar a minha trajetória, tem aqui centenas de pessoas que fizeram cursos e conseguiram o seu emprego na área do offshore. Só que durante os anos de 2017, 2018, 2019, a gente viveu a maior crise do petróleo. E, na verdade, eu estava com o mercado desaquecido, que pelo contrário, não estava admitindo, pelo contrário, estava demitindo. Então não adiantava a gente querer malhar o ferro frio, não adiantava a gente querer seguir nessa direção. Seguimos em outras, né? Então, eu acho que uma coisa para o futuro, com a volta do aquecimento da indústria offshore, é voltar com as qualificações nesse sentido de buscar levar para eles a qualificação para que possa estar embarcando para as pessoas. E, por fim, a gente vai estar criando
né, um novo polo industrial, ali atrás do Greenville, ali atrás da creche, próximo ao Horto, tem uma área ali grande, a gente vai estar criando uma segunda área de desenvolvimento, uma espécie de polo industrial, para atrair para ali novas empresas. Além disso, a gente está criando também um polo de desenvolvimento rural, com parcerias que a gente já está em conversa com algumas empresas para poder atividades na área agrícola, fomentando aqui também não só o emprego direto, mas o indireto, que vai beneficiar os agricultores da nossa cidade. Tem o Fundo de Desenvolvimento Econômico também, que é algo que deu certo em Campos, que gerou muitos empregos em Campos. É um fundo que lá em Campos chama Fundecan, né? E aqui a gente vai criar aqui um fundo similar, onde a gente vai estar aí fomentando aquelas pessoas que querem abrir seu próprio negócio, com parceria com instituições como o Sebrae, que vai fazer a orientação, e instituições bancárias que vão fazer o empréstimo, e a prefeitura vai subsidiar, né, esses valores para que não se pague juros em relação a isso. Então são essas 4 linhas de raciocínio: o Fundo de Desenvolvimento Rural, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundo, o Novo Polo Industrial e a Indústria Offshore. São as 4 vertentes de desenvolvimento em conjunto com o comércio local, continuando com a Feira Liquida e as parcerias que fizemos. Muito bem, candidato Léo. O que eu pude perceber é o seguinte: 3 minutos realmente é pouquíssimo tempo para a gente conversar sobre vários assuntos. E eu gostaria, antes do seu minuto final, seu minuto de esclarecimentos, enfim, o minuto que você tem direito, de te fazer um novo convite, um convite para uma nova entrevista, caso seja o seu interesse. Farei esse mesmo convite aos outros 3 candidatos, lá pelo dia 5 de novembro, quem sabe, e talvez até o debate aconteça, mas aí é preciso que a Justiça Eleitoral também assuma a frente disso. Eu te faço o convite, caso você queira, a gente pode, porque eu acho que esse momento aqui é importante. É importante para o eleitor ouvir os candidatos, porque você vai ter, agora nós temos a live míssil, né? Já passamos por tanta coisa, agora live míssil. Meu Deus, mas tudo bem, o momento exige isso e vamos fazer isso. Então, fica aqui o meu convite, vamos marcar uma data para início de novembro, se você quiser, nós estamos dispostos a fazer mais uma vez essa entrevista, tá bom? E agora, o seu minuto de consideração final. Fernando, é um prazer. Toda vez que for convidado, estarei aqui, porque é fundamental para o candidato, para os eleitores, estar falando sobre tudo aquilo que fez e aquilo que quer fazer, a sua história. Eu acredito que eu gostaria de falar muito mais sobre a geração de emprego, queria detalhar mais para cada pessoa sobre essas questões. Queria falar mais sobre o fundo, sobre a previdência do município, que é algo que é muito importante. Eu sou servidor da prefeitura, eu também é algo que me interessa pessoalmente também. Então, eu acho que é um assunto preocupante, mas é algo que a gente está com muita atenção e dedicação e tomando as providências necessárias para poder estar solucionando cada uma dessas questões. Eu queria falar um pouco mais do que por que eu quero ser candidato. Eu acho que isso é muito importante. Eu queria passar não apenas as minhas ideias, mas principalmente as minhas experiências, que me fazem acreditar, estar preparado para mais um mandato. E é isso, Fernando. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e deixo aqui o pedido a cada eleitor que possa estar conhecendo nossas ideias e nossas propostas para esse novo mandato. Eu te agradeço, Léo, pela sua disponibilidade. Eu sei que até aqui de coisas para resolver, e eu agradeço pela sua disponibilidade, e colocamos, dentro da medida do possível, a rádio à disposição da prefeitura. Claro que estamos passando por um momento aí muito delicado, em que nós não podemos, você como candidato à reeleição, você não pode fazer determinadas coisas, mas de qualquer forma, o que precisar, a Líder FM estará sempre à disposição. Um abraço, boa sorte para você, e amanhã nós teremos um outro candidato na sexta e na segunda-feira. Um abraço, Léo, boa sorte, muito obrigado pela sua presença. Obrigado.